Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Olha só, pessoal, o Exército vai vetar aglomerações e atos próximos de unidades militares em meio ao julgamento do núcleo crucial do plano de golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados vão sentar no banco dos réus. Outro ponto de atenção são as manifestações convocadas para o dia 7 de setembro, e essas manifestações ocorrerão em meio à análise do caso na primeira turma da Corte. A ordem repassada aos comandos de área é de tolerância zero com eventuais manifestações nas proximidades de quartéis. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia, boa segunda e boa semana a todos. Ô Júlio, primeiro o Exército. É o mínimo que o Exército pode fazer. Nós todos sabemos que o Exército saiu muito arranhado com os episódios desde 2022. No primeiro momento, ele ficou arranhado com a turma à esquerda por estar permitindo, por exemplo, no nosso caso aqui, o fechamento quase que de manhã, de tarde, de noite do trânsito na Rajagabalha. Quando cessaram-se as manifestações, a turma da direita ficou pé da vida, dizendo que esse é um exército melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Isso é sobre o Exército. Agora, sobre então, o Exército tem que cuidar da sua vida. Agora, sobre a 7 de setembro, você já reparou? Ele vai se dar 5 dias depois do início e 5 dias antes do término do julgamento do Bolsonaro e desses militares que lá estão. Então, vai ser um 7 de setembro tenso. A gente, desde já, pede aos dois lados que se manifestem, sim, que defendam suas bandeiras, sim, mas sem o confronto, porque nós já não merecemos, né, Júnior? Ô Edilene Lopes, depois daquilo que a gente viu, né, depois das eleições, de muita gente na beirada de quartel, manifestações, uma certa conivência dos comandantes com aquela história toda. Agora o recado, não precisa vir pro lado de cá que a gente não vai deixar. É mais ou menos isso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. É mais ou menos isso, Júnior. Mas algo parecido com o 8 de janeiro não volta a acontecer no Brasil tão cedo. Até porque, depois das punições que foram aplicadas às pessoas que estavam naquele ato aqui, no dia 8 de janeiro de 2023, que eu acompanhei, eu cobri em loco essa manifestação, foi de fato algo que eu não tinha visto antes. Eu acompanhei a invasão dos prédios dos poderes, então foi algo muito violento, de fato. E essas pessoas acabaram tomando uma punição que hoje é questionada por muitos que consideram que essa punição é grande demais. E eu que acompanho as manifestações, cobri as grandes manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, converso com muitos organizadores de vários estados, não apenas de Minas Gerais. Eles tiveram uma dificuldade de começar a levar militantes porque essa punição assustou a base de rua do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, realizar essas comitivas, realizar essas viagens ficou mais difícil para os organizadores depois das punições. Então, as pessoas têm medo de que se repita na mesma dose o que aconteceu depois do 8 de janeiro. Então, a manifestação de 7 de setembro deve ser uma manifestação grande, pode ser que haja alguma aglomeração durante o julgamento de Bolsonaro, mas mesmo sem as medidas preventivas, muito possivelmente algo daquela monta não aconteceria outra vez. Agora, se a punição aplicada a Bolsonaro for de fato regime fechado e não a manutenção do que acontece hoje, que já é uma restrição em prisão domiciliar, pode ter certeza que haverá uma organização por parte da direita para que a base de Bolsonaro nas ruas se levante e haja em relação a isso uma movimentação grande, mas eu acredito que algo como o 8 de janeiro dificilmente acontecerá outra vez. Berta Macarum, e aí? Amanhã começa o julgamento, o Exército dizendo, não quero manifestações por aqui. Como é que você vai acompanhar isso? Como é que você está vendo essa história toda? Bom dia para você. Bom dia ouvintes, bom dia colegas de bancada, bom dia Edilene em Brasília. Olha, realmente o que aconteceu no Brasil foi muito grave, em que pese você vai ter narrativas, pessoas que vão tentar desqualificar a gravidade do que aconteceu, né? Há um conjunto probatório que foi reunido pela Polícia Federal, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que não pode ser desprezado. Então, são fatos, não é? São fatos que foram investigados e que estão ali, são muito graves. Portanto, você tem uma denúncia séria de terem tentado dar um golpe de Estado no Brasil. Agora, eu gostaria de convidar todo mundo a pensar conosco o que teria acontecido
se isso tudo tivesse dado certo. Vamos só lembrar, por exemplo, 1964, não é? Também tem gente que diz que não foi um golpe, mas os fatos históricos demonstram claramente que houve um golpe no Brasil. Houve, inclusive, atos institucionais que interromperam a normalidade democrática, interromperam eleições, houve cassações e o Congresso foi fechado 3 vezes. Então, a gente sabe que a experiência de uma ditadura, a gente teve essa experiência no Brasil, ela tem consequências muito graves para a vida política e a vida civil também, não só as pessoas que estão diretamente ligadas na política. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em 64, civis, políticos como Carlos Lacerda, que ajudou a articular o golpe de 64, o fim dele foi muito triste. Ele acabou cassado pela própria ditadura e acabou em oposição a essa ditadura que ajudou a consolidar com o golpe. Juscelino Kubitschek, um ícone da política mineira e da política nacional, foi cassado pelo golpe de 64, pela ditadura. Então, há uma incongruência muito grande, tanto em pessoas que hoje se dizem admiradoras de Juscelino Kubitschek, mas, ao mesmo tempo, tentam minimizar essa tentativa de golpe, ou pelo menos aguardar o julgamento, que é uma instância técnica que vai analisar fatos, provas. Então, eu acho que é isso que não é preciso que seja feito, que seja aguardar, que o resultado do julgamento seja esperado. É um julgamento técnico, com provas, com testemunhas, e é isso que todos têm que se perguntar. A gente quer uma experiência de novo desse tipo no Brasil? A gente quer uma ditadura de novo no Brasil? É isso que a sociedade tem de se perguntar e procurar se informar sobre fatos, né? Mais fatos, se descolando muito das narrativas que vão ter seus interesses políticos. O Marcelo da Fonseca, parece que o Exército aprendeu com os próprios erros, né? É lógico que a gente vai falar muito desse julgamento que vai começar amanhã, mas esse recado do Exército me pareceu no mínimo interessante. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que é exatamente isso, né? A experiência passada deixa uma lição, né? O que aconteceu depois da eleição de 2022? As pessoas começaram a se aglomerar nas portas dos quartéis e aquilo foi virando um movimento cada vez mais insuflado, né? Cada vez mais inflamado. E aí chegou no ponto que perdeu o controle. Então é importante que o Exército coloque esse posicionamento, né? De que não vai aceitar que sejam bloqueadas ruas, que sejam feitos acampamentos. Eu acho que isso realmente não tem mais espaço para que esse tipo de coisa aconteça. É diferente da gente falar das manifestações do 7 de setembro, né? Direito de todo brasileiro se manifestar, defender político A ou B, ir para a rua com bandeira vermelha ou verde e amarela. Acho que isso é direito. Se for de forma respeitosa, né? Eu acho que isso não tem nenhum problema, isso é bom para a democracia. Agora, eu discordo um pouco da Berta em relação à questão do julgamento técnico. Eu acho que o ideal seria que fosse um julgamento técnico. Agora, eu acho que aqui na bancada, né, Edilene em Brasília, todo mundo já sabe o resultado desse julgamento. Eu acho que vai ser uma surpresa muito grande se algum dos réus forem absolvidos. Provavelmente o ex-presidente Bolsonaro e todos os outros, né, que tiveram alguma participação, que são apontados, que existem provas sim, mas a gente já sabe que eles vão ser condenados. Por quê? Porque é um julgamento muito mais político, talvez, do que apenas técnico. E aí eu acho que é uma pena, né, o Brasil perder essa oportunidade, principalmente de levar esse julgamento para o plenário do Supremo. Porque na primeira turma, por mais que essa divisão já tenha acontecido antes, na primeira turma a gente tem o Alexandre de Moraes, que desde o início tem se colocado, né, como um opositor do ex-presidente Bolsonaro. A gente tem o ministro do Lula, né, o Flávio Dino, que foi ministro do Lula e foi nomeado ministro supremo. E a gente tem um advogado do Lula, né, o Cristiano Zanin, que também foi indicado pelo Lula ao Supremo. Qual a chance desses três votarem para absolver o ex-presidente Bolsonaro? Ou minimizar as penas dele? Então a gente sabe que numa turma de 5... você tem 3 que são muito ligados a uma ideia, eles provavelmente vão seguir esse caminho. Quando tem um julgamento que você já sabe o resultado, a questão da técnica a gente pode questionar se realmente é um julgamento apenas técnico. Agora, é fundamental a gente acompanhar esse julgamento, assistir esse julgamento, para ver todas as narrativas, todos os argumentos que serão colocados.
A defesa vai ter o espaço dela, a acusação, o Ministério Público vai ter o espaço dele. É assim que funciona um julgamento sério, um julgamento em um regime democrático. Então é importante que isso aconteça de forma respeitosa, dentro das regras do jogo, para que a gente não politize cada vez mais o judiciário. Olha só, pessoal, lógico que a Itatiaia está preparando uma cobertura grande em torno desse julgamento, né? A semana deve ser dedicada a ouvir acusação, defesa, enfim, e a gente vai trazer todas as informações direto de Brasília, acompanhando para e passo com especialistas para ir traduzindo isso tudo a partir de manhã. É uma grande cobertura em torno desse caso. Mudando um pouquinho de assunto aqui, o governo federal faz uma consulta pública para atualizar o guia de gestão de velocidades dentro das cidades. O documento serve de base para que a União, estados e municípios definam as velocidades máximas nas vias do país. A ideia do Ministério do Transporte, ou dos Transportes, é discutir soluções que promovam a redução de acidentes do trânsito. Baseada na OMS e no Banco Mundial, a Secretaria Nacional de Trânsito sugere que em zonas urbanas seja adotado um limite de 30 km por hora. As vias que exercem função principal de conectar bairros e regiões da cidade poderiam operar com limites entre 40 e 50. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que 1/3 das mortes no trânsito tem excesso de velocidade como causa. Isso representa cerca de 12 mil óbitos por ano. Eduardo, para resumir a prosa aqui, onde era 40, passa para 30. Onde era 60, passa para 50 ou 40, aí depende do movimento ali daquela avenida. Como é que você olha para isso? Oi, Júnior, você já reparou que o mundo só piora para a maioria esmagadora por conta da minoria criminosa e irresponsável? Você já imaginou? Pensa, por exemplo, caixa de banco. Você tem um caixa de banco, você socorrer na hora que você precisa, mas por conta dos desonestos, você vai lá e quer te dar só 100 reais. E tem N exemplos. Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Essa pesquisa, se você me disser assim, a pesquisa é boa? Toda pesquisa de opinião, toda pesquisa. A Prefeitura, por exemplo, encerrou uma ontem sobre transporte de noite em Belo Horizonte. Eu acho isso fantástico, ouvir a população. Segundo, o que o governo pretende faz sentido? Faz, diante das mortes, dos atropelamentos, da irresponsabilidade. Agora, bate com o bom senso? Na minha opinião, não. Eu, por exemplo, nunca me conformei. E de vez em quando eu levo uma multa por excesso de velocidade. Quando eu estou na Via Expressa, por exemplo, que tem um trecho que é 60. Não tem carro na minha frente, a pista é livre, liberada. Você está a 70, 75, não mato ninguém. Agora, se eu tiver 120, eu vou estar com ela 60, eu vou estar com ela 20. Então, vão mexer, eu não tenho dúvidas, vão reduzir. Da mesma forma que eu acho uma estupidez ter radar, mas é necessário. Quebra-mola, então, piorou. Mas tem lugar que, se não tiver, mata mais do que... né? Eu acho que nós vamos reduzir a velocidade e a carnificina no trânsito não vai mudar, porque os irresponsáveis vão continuar andando a todo vapor, João. Ô Marcelo, na prática, a gente vai andar de primeira, segunda e terceira dentro das cidades. Ô, Júnior, eu tô com o Eduardo muito, né? O Eduardo tirou da minha boca a análise. Porque voltando, às vezes, da Arena do Galo, ali na Via Expressa, ou indo para Esmeraldas, né, na 040... rodovia duplicada, né, trânsito livre, com acostamento. A Via Expressa tem 4 faixas, né, às vezes não tem trânsito nenhum, e você tá ali a 60 km por hora sentindo igual uma tartaruga, né? Então a gente fica com aquela sensação de que, poxa, 80 km por hora aqui seria, né, o mínimo, né, poderia ser uma boa. Só que a ciência mostra o contrário. E aí, independente da nossa opinião, do que a gente prefere, a ciência, os dados mostram que quanto menor a velocidade da via, menor o número de acidentes com vítimas fatais. Então não tem como ir contra a ciência. Por mais que a gente fique irritado às vezes de, poxa, rodovia vazia, com estrutura, a gente poderia acelerar para ganhar tempo, dirigir até de forma mais confortável, né? A ciência, os dados mostram que quanto mais rápido, mais acidentes com morte. Então, não tem como ser contra isso, né? A gente tem que defender sempre uma medida que garanta maior a segurança das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Fiquem à vontade para responder, tá? Quais acidentes com morte aqui na Avenida Barão Mendes de Melo, que é de 60 km por hora, que vocês lembram? Ah, não, esse é um ponto importante. Porque o problema não é urbano, gente. As mortes acontecem nas rodovias, ninguém tá falando de rodovia, velho. Agora, esse é um ponto interessante, porque eu não queria polemizar mais, mas a questão toda que está posta é o seguinte:
A gente na cidade, o engarrafamento é tamanho que você não consegue evoluir nem a 10 quilômetros em alguns trechos da cidade, né? Mas, obviamente, eu acho que a questão do controle da velocidade, ele precisa ser identificado os locais em que você tem uma ocorrência maior de acidente e em que os carros efetivamente conseguem desenvolver uma velocidade maior, porque, na verdade, as cidades estão, de uma forma, não só Belo Horizonte, mas a falta de planejamento urbano deixa o trânsito tão caótico que a gente, nas cidades, passa mais tempo parado. Inclusive, as pessoas que estão também se deslocando em ônibus ficam mais tempo paradas do que, efetivamente, se deslocando, né? Ô, Júnior, deixa eu só te responder, antes, Edilene, só pra te relembrar, refrescar a memória, né? Aqui na Barão, no final do ano passado, teve um Porsche que desceu... Isso. Eu tava na fila mais de 90... Mas esse é completamente fora da curva. Mas era um cara que bebeu e saiu como maluco. Mas aí no mês passado... Eu tô falando de acidente que anda 60 km por hora. Mas aí no mês passado, teve um outro carro aqui embaixo, que bateu no meio da parede, o motor foi até pro outro lado do passeio, que parece que uma das mas vítimas morreu também. Muito mais de 60 km por hora. Estão infringindo todas as leis possíveis. Eu tô falando de quem anda 60 km por hora. Então, o problema não é quem anda 60, é quem não respeita. Eu vou fazer uma pergunta pro Marcelo aqui. Só uma. Ô, Marcelo, esses dois acidentes citados, lembro bem dos dois. Você acha que eles não teriam acontecido se a vista tivesse 40? Esse é o ponto. Não, bêbado nem era para estar dirigindo. Nem era para estar dirigindo com alcoolizado. A gente está debatendo uma redução de 60 para 40, não de 220 para 60. Vocês estão certos. Ô, Edilene, queria te ouvir. Se o trânsito já é caótico com as velocidades permitidas hoje, com a redução da velocidade, o trânsito vai ficar ainda pior. Então, acho que para essa medida ser adotada, é necessário investir em mobilidade urbana, transporte público, para que as pessoas não sofram tanto, porque quanto mais carro em velocidade menor na rua, pior fica o tráfego, e também em engenharia de tráfego. E é preciso que as pessoas, não apenas os motoristas, mas os pedestres também respeitem. Tem gente que tem dificuldade de mobilidade e quer atravessar fora da faixa. Isso causa muito acidente. Tem passarela, em alguns lugares elas são raras e muito necessárias, e as pessoas não usam as passarelas, ou porque estão distante, ou porque tem algum problema do tipo, e tem gente que está embaixo da passarela e não passa em cima, passa por baixo e é atropelado. Então eu acho que precisa ter consciência por parte de todo mundo. Belo Horizonte, porque foi planejada de forma diferente, nunca teria algo que tem aqui em Brasília. Como aqui no plano piloto há um planejamento, os ônibus só andam nas grandes avenidas, eles não entram nas quadras comerciais, e aqui há uma quadra comercial a cada quadra residencial. É misturado o comércio, mas bem organizado, com as residências. Não tem centro de cidade igual tem centro de Belo Horizonte. Então não tem engarrafamento. Ônibus só em avenida de velocidade maior, 60, 80, e não entra em nenhuma rua de bairro, digamos assim, rua comercial. Não tem jeito disso para grandes cidades como Belo Horizonte. Então o jeito é investir em transporte público, o que a gente vem batendo nessa tecla aqui faz muito tempo. Agora, só reduzir a velocidade vai dar mais confusão na minha avaliação. Ô Júnior, o Célio Ribeiro, nosso colega aqui, o repórter, mandou aqui um lembrete. Mandou uma matéria para lembrar que o Porsche, aquele Porsche que bateu com o batom aqui, estava 250 por hora. É completamente fora da curva. 250 por hora. E outra coisa, Ju, muito importante, tem que lembrar essas coisas. Vai no interior de São Paulo, eu não vou falar Alemanha não, tá? Para não humilhar. Vai no interior de São Paulo, aqui região de Campinas, Atibaia, você vê o 120 com a maior segurança do mundo, Júlio, porque tem estrada decente. Aqui em Belo Horizonte nós tínhamos que estar trabalhando mais, na questão que foi discutida semana passada aqui na Itatiaia, da sincronização dos semáforos para o trânsito fluir. Todo mundo reclama do transporte coletivo, mas o ônibus não anda, Júlio. Mas aí, Edu, aí eu tenho que voltar a falar. Hoje aqui na nossa porta o semáforo tem que não funciona. Funcionar, né? Gente, é impressionante. Choveu sexta-feira, foi sexta ou quinta à noite, não sei que choveu. Daqui até o centro, pelo menos 5 sinais não funcionavam. Estavam em flash, e aí o caos no trânsito, ninguém passa, ninguém vai, ninguém respeita, e difícil. Minha cara Berta Macarum, nós estamos no país do sofá. Tira o sofá para acabar com a traição. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no nosso Itatiaia Urgente. Bom dia para todo mundo. Boa semana.